Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória da Inglaterra por 2-1 contra a Holanda. Grande parte do jogo ficou no 1-1, o jogo iria para a prorrogação, porém nos minutos finais o Watkins, que tinha entrado no lugar do Harry Kane, né, vai lá e decide, faz um golaço, faz o pivô, gira, finaliza muito forte, faz o 2-1 e garante a vaga da Inglaterra na final para jogar contra a Espanha, beleza? Vou fazer a análise completinha desse Inglaterra 2-1 na Holanda. E é isso. Antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá. Primeiro falar como é que foram os gols da partida. Primeiro gol do jogo sai muito cedo com o Xavi Simons. Ele rouba a bola do Declan Rice. Normalmente é o contrário, né? O Rice que rouba a bola dos atacantes, mas dessa vez não. O Xavi Simons rouba a bola dele. Dá um chute muito longe, muito forte. Talvez o Pickford pudesse defender, mas pegou todo mundo de surpresa. Eu assistindo levei um susto ele ter dado aquele chute do nada. Um golaço, faz 1-0. A Holanda não segura muito tempo, o Dumfries dá uma solada no Harry Kane, pênalti bem marcado. Eu vi que muita gente criou polêmica, foi pênalti, não foi pênalti. Cara, pra mim, pênalti claríssimo. Se isso é fora da área, era falta e até amarelo por solada, pé alto. Então o Dumfries, pênalti besta também é pênalti, cara, não precisava dar aquela solada, deu. Pênalti bem marcado, o Kane bate muito bem, rasante, cruzado, rasteiro, faz o 1-1. E nos minutos finais, o Watkins, que tinha entrado no lugar do Harry Kane, e talvez por isso o Southgate seja o técnico da Inglaterra, né? Porque eu acho que a grande maioria das pessoas, eu diria que pelo menos 80% das pessoas que acompanham futebol de verdade, nunca ia tirar o Harry Kane de um jogo desses. Mas o Southgate tira o Kane e coloca o Watkins, que é verdade, fez uma grande temporada pelo Aston Villa. Ele entra, recebe o passe do Palmer, outra escolha do Southgate. Ele gira, finaliza bem cruzado, faz o gol do 2-1 nos minutos finais, que nem eu falei, e mata a classificação da Inglaterra. Vamos aqui para os destaques de cada equipe, começando pela Holanda, que é a primeira equipe que aparece aqui. E aqui já dá para fazer uma análise mais completa no geral da campanha inteira da Holanda, né? Já que foi o último jogo. Último não, vai ter a disputa de terceiro lugar. Mas de qualquer forma não alcançou o objetivo que era o título, né? Mesmo assim, é uma Holanda que foi longe, tá? Fez uma campanha interessante e mostrou que tem potencial para evoluir bastante aqui ao longo dos próximos anos, tá? No gol, Verbruggen, que é um goleiro muito novo ainda, fez uma Eurocopa boa. Foi decisivo contra a Turquia para garantir essa vaga na semifinal. Talvez o gol do Watkins ele poderia ter defendido. Foi um chute muito forte, mas foi um chute sem ângulo. E talvez ele pudesse ter defendido, tá? Mas não é falha. É muito mais mérito do Watkins, porém dava para ter defendido. Tipo, se fosse o Courtois, eu acho que defendia, entendeu? É mais ou menos isso. O Dumfries vacilou demais no pênalti no Kane. O Shooting eu gostei bastante, dá pra ver que mesmo ele sendo jogador do PSV, que nem eu já destaquei aqui no jogo contra a Turquia, é talvez o único jogador dessa equipe titular que eu olhava e falava, quem é esse? O resto são jogadores mais conhecidos, que jogam em equipes mais, como é que eu posso falar, mais competitivas no cenário europeu, e o Shooting ainda joga no PSV. E assim, eu gostei bastante dele. Eu acho difícil ele continuar no PSV porque fez uma grande Eurocopa. É um cara que marca bem e principalmente dá muita dinâmica de jogo. Ele aparece, distribui bem o jogo. Tanto é que ele ficou até a reta final. No momento do abafo da Holanda, muitas vezes era ele que buscava fazer o jogo acontecer. Então eu gostei da Eurocopa do Shooting. Pra mim foi a grande surpresa holandesa. E eu não tô falando que foi o melhor. Eu tô falando que é a grande surpresa. O cara que eu menos imaginava. Até porque eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. E fez uma excelente Eurocopa, o Schulte. O Reinders, ok, é bom jogador, eu gosto dele, no Milan, enfim. O Xavi Simons, no geral na Eurocopa ficou devendo, mas nesse jogo decisivo arranjou um golaço. O Malen ganhou a vaga de titular nesse jogo, né, mas não conseguiu fazer muita coisa. Principalmente pelos gols contra a Romênia, ele ganhou muito mérito, né, cara. Porque no jogo passado acho que tinha sido até o Bergwijn, né, que tinha começado passado ou retrasado. O Gakpo é que é uma decepção do jogo, porque o Gakpo na minha visão foi o melhor jogador holandês nessa Eurocopa. Porém no jogo decisivo ele sumiu, não fez nada contra a Inglaterra.
A verdade é essa. O Depay também saiu machucado. E saiu o Depay e entra o Verman logo no início do jogo. E deixando o Xavi Simons com mais liberdade ainda, sem precisar marcar tanto, né? Que o Verman é um meio campista. E aí perde completamente a função de um cara mais ofensivo no início do jogo, quando sai o Depay, né? Depois entra o Weghorst para ter esse centroavante lá na frente. O Brobbey e o Zirkzee já no final, para aquele abafo final. O Brobbey do Ajax e o Zirkzee do Bolonha, que aparentemente o United vai contratar. Naquele abafo final mesmo, coloca dois centroavantes. O Zirkzee entrou mais até na armação, mas não conseguiu produzir. A Holanda não conseguiu nem chegar na área da Inglaterra depois do 2-1. A Inglaterra foi muito bem no abafo, naquela pressão logo na saída, para não deixar a Holanda ir esmagando até lá atrás. Que muitas equipes, principalmente sul-americanas, depois de fazer um 2-1 assim, fica os 11 caras dentro da área. Assim você vai chamar o adversário. E a Espanha e a Inglaterra mostraram que você marcando o cara da bola, não dando liberdade para o cara produzir um cruzamento bom, produzir uma jogada interessante de ataque, é melhor, porque a Holanda não conseguia passar do meio de campo tentando fazer esse abafo final. Não conseguiu gerar escanteio, não conseguiu gerar finalização. Mesmo colocando dois atacantes, não conseguia passar direito do meio de campo. E a França foi a mesma coisa contra a Espanha, cara. Então você administrar a posse, levar a bola até a linha de fundo, marcar o cara que tá com a bola, marcar pressão, é melhor até do que você ficar recuado lá atrás, que você vai estar chamando o adversário. Então isso é algo interessante de se tirar desse mais alto nível do futebol, né? Destaque da Inglaterra agora. O Pickford eu achei que poderia ter defendido o gol do Xavi Simons, mas no geral eu gosto muito dele. Eu já falei aqui, pra mim é o goleiro que merece uma equipe melhor do que o Everton. Aqui essa linha de 3, muitas vezes não é assim, né? Muitas vezes o Walker é lateral, Stones e Guerra e o Trippier é o lateral esquerdo. Talvez eu acho que esse seja o ponto fraco da Inglaterra ofensivamente. Que o Trippier ele é destro, né? Lateral direito do Newcastle. Mas sempre usam ele improvisado na esquerda, justamente por ser uma carência da seleção da Inglaterra. Tanto é que depois ele sai entre o Luke Shaw para ter um cara que dá mais profundidade, usa melhor a perna esquerda. Talvez essa seja, talvez não, com certeza essa é uma carência da Inglaterra, lateral esquerdo. No meio de campo, Kobe Mainoo começou como reserva do Arnold, pegou a vaga, não tem nem como contestar. O Mainoo, Kobe Mainoo, é muito novo, é uma promessa do United, mas surgiu muito bem na temporada. E já assumiu essa vaga de titular da Inglaterra e não pode perder essa vaga, porque rende muito bem, cara. Rende melhor até do que o Arnold. Tanto é que o Arnold nem entrou, o Gallagher foi a opção na frente dele. Enfim, o Arnold, a verdade é que foi uma decepção nessa Eurocopa. Começou com essa vaga de meio campista, mas fez aquele jogo contra a Dinamarca, que eu achei patético, nem tocou na bola. E a partir dali nunca mais pegou essa vaga de titular. Aí o Bukayo Saka dessa vez não foi tão bem quanto foi no jogo passado, né? Que a Inglaterra eliminou. Quem que a Inglaterra eliminou mesmo? Deixa eu lembrar. A Inglaterra eliminou Suíça, que o Saka tinha feito o gol. Aí no meio de campo o Bellingham e o Foden. O Bellingham sumido, tá? O Bellingham não fez um bom jogo. O Foden até tentou, teve chute na trave, mas no segundo tempo ficou meio sumido. E aí sai ele, entra o Palmer. E são dois caras muito parecidos, tanto o Foden quanto o Palmer. Eu diria que o Foden tem mais características de ponta, muitas vezes, por ser mais liso, mais rápido. Mas o Palmer tem melhor característica de armação de jogo. Não à toa o gol do Watkins sai de um passe do Palmer. Mas são dois caras parecidos. Canhoto, que cai para o lado direito e finaliza muito bem. A diferença é que o Foden tem um arranque mais rápido, mas ele já estava meio cansado, perdeu isso. E aí entra o Palmer, que é um cara que arma melhor o jogo. Até por isso o Foden no City joga mais aberto. E o Palmer joga mais centralizado no Chelsea. Então, daria para jogar com os dois, cara. A verdade é essa. E tendo Foden e Palmer, você ia ter dois caras muito parecidos e que são muito bons, cara. Com essa perna esquerda, dois dos melhores canhotos do futebol mundial. Esse elenco da Inglaterra é um absurdo, né, cara? E o Kane no ataque fez o golzinho dele, mas não conseguiu ser tão perigoso ao longo do jogo. Até por isso saiu. Entra o Shaw na esquerda para dar profundidade. O Konsa entra na linha de defesa na reta final, nos minutos finais, para segurar a Holanda. Depois que já faz o gol. O Gallagher é a mesma coisa, entrou depois que já fez o gol. O Watkins entrou. O Watkins e o Palmer entraram quando ainda estava 1-1, justamente para tirar o Kane. E o Palmer tinha entrado no lugar do Foden.
Esse elenco da Inglaterra é um absurdo, cara. Você tira um titular, você fala, porra, como é que tira ele? Aí entra o reserva e fala, porra, como é que não tinha colocado ele? É porque é um elenco que é muito forte, cara. Mexeu 5 caras e ainda ficou no banco o Alexander-Arnold, o Gordon, o Eze, que entrou em quase todos os jogos, o Tooney, que era uma boa opção. É um elenco que é muito forte da Inglaterra, cara. Então, é o cara que tira, a gente fala, como é que tira esse cara, velho? E o cara que tava no banco, a gente fala, como é que não tinha colocado ainda? Então, tipo, é difícil demais lidar com tanto jogador bom. Então, lógico, o Southgate é muito criticado porque pode render mais essa seleção da Inglaterra. E eu diria que, futebolisticamente falando, talvez tenha sido um dos melhores jogos da Inglaterra. Porque fez um bom jogo, saiu perdendo no início e a partir daí pressiona bastante a Holanda. A Holanda também teve momentos que foi amplamente superior, principalmente na hora de administrar a bola, fez várias vezes. Ficou com mais de 2 minutos de posse sem a Inglaterra tocar na bola. E seria muito interessante um Espanha e Holanda, né? Uma revanche de 2010 na Copa do Mundo. Mas Espanha e Inglaterra também vai ser muito bom. A Inglaterra, tecnicamente, talvez tenha jogadores melhores. Mas, no geral, o coletivo da Espanha é melhor. Então vai ser uma grande final, né? Estatísticas, 7 chutes da Holanda sendo 2 a gol. Sendo que o primeiro chute a gol saiu com 7 minutos. Depois saiu só mais um chutinho a gol. A Holanda foi muito em administrar o jogo. Esqueceu de dar perigo lá na frente. E passa muito pela perda do Depay, né? Que é o cara de maior criatividade dessa equipe. E a Inglaterra 9 chutes sendo 5 a gol. Posse de bola maior da Inglaterra. Passes ou faltas. Tiveram 17 no total, tendo 3 cartões para cada lado, 3 a 0 em escanteios para a Holanda. A Inglaterra não produziu nenhum escanteio. E aí passa muito pelo seguinte fator. Ponta esquerda, nem tem ponta esquerda, mas o Bellingham caía mais avançado ali, vai. O Bellingham e o Foden caindo mais pela esquerda. O Bellingham corta pro meio e o Foden não é um cara de levar pro fundo também, por mais que seja canhoto. O Saka, que jogava na ponta direita, é canhoto, então corta pro meio. O Trippier, que era o lateral esquerdo, é destro, então não vai pra linha de fundo. Então é uma equipe que não tem profundidade. A Inglaterra. No segundo tempo até ganha mais profundidade quando coloca o Luke Shaw ali na esquerda. Mas mesmo assim é uma equipe que não é muito de levar pra linha de fundo, é mais de tocar pelo meio mesmo e arranjar as finalizações. No único escanteio, talvez, que sairia da Inglaterra, que eu nem lembro se seria escanteio, mas foi o pênalti do Dumfries, no Kane, que depois saiu o gol. Enfim, no geral, um jogo muito bom, tecnicamente mesmo, duas equipes que jogaram bem, apresentaram um futebol interessante. Eu acho que o que mais faltou foi a Holanda ser mais incisiva, porque depois que faz 1 a 0 busca administrar o jogo, toma o gol muito cedo, o gol de empate. E depois é muita troca de passe e tal. Acabou que a Inglaterra até teve mais, sendo que quem viu o jogo sabe que a Holanda muitas vezes teve posses longas, mas não foram posses perigosas, foram posses de administrar o jogo. E tecnicamente a Inglaterra tem jogadores melhores, e aí vai lá e acha um gol absurdo do Watkins para matar essa classificação e a vaga na final contra a Espanha. Beleza? Craque da partida agora. Do lado da Holanda dá para destacar o Schutten, gostei bastante. E eu acho que é isso, cara. Não teve nenhum grande destaque, não. Do lado da Inglaterra, também não teve nenhum grande destaque. Um jogo coletivamente bom. Vai o Palmer e o Watkins entraram muito bem. Mérito total do Southgate. O Rice sempre muito regular. O Kobe Mainoo, enquanto esteve em campo, foi bem também. O Foden perigoso, mas craque da partida é difícil, cara. Não teve um craque. Vai pro Watkins pelo gol decisivo. Se não é ele, estaria na prorrogação esse jogo. Não seria matado no tempo normal. Mas aqui, o Southgate, que foi contestado não só nessa Eurocopa, mas há muito tempo, e de forma justa, a Inglaterra tem que render mais pelos jogadores que tem. Mas o Southgate é um grande destaque, porque ele coloca o Palmer e o Watkins. A assistência do gol do Watkins é do Palmer e o gol é justamente do Watkins, o cara que ele colocou também. E tirou o Harry Kane, tem que ter muita coragem para fazer isso. Ou coragem ou maluquice. Se deu certo, é coragem. Se desse errado, ia ser burrice. Então tudo se baseia no resultado, não tem como. E aí a Inglaterra está garantida nessa final da Eurocopa contra a Espanha. Vai ser um jogão. A Holanda já era favorita, não é eu que estou dizendo, são as casas de aposta. E chega pra final, provavelmente
de acordo com as casas de aposta, a Espanha é favorita também. Na minha visão, a Espanha é favorita. Talvez se a gente fazer um mano a mano de jogadores da Inglaterra contra a Espanha, a Inglaterra vence. Mas coletivamente a Espanha é favorita, porque apresenta um futebol melhor e fez uma Eurocopa muito mais regular. Então vai ser uma grande final, vai ser basicamente o confronto de uma equipe que coletivamente e em quesito rendimento é melhor, que é a Espanha, contra uma equipe que individualmente, em quesito qualidade dos jogadores, talvez seja melhor, que é a Inglaterra. Então vai ser uma grande final, a expectativa está alta. Enfim, foi esse o vídeo, que nem eu falei, pra mim o craque da partida foi o Watkins, mas do lado da Holanda poderia ser o Schulte, enfim. Comentem aí embaixo pra você quem foi o craque da partida e o que você espera dessa final entre Inglaterra e Espanha. Eu acho que a Espanha vai ser dominante, vai ter mais a bola, é favorita na minha visão, mas tudo pode acontecer. A gente viu, a Inglaterra acabou de eliminar a Holanda, eliminou a Eslováquia com gol de bicicleta no último lance do jogo, do Bellingham. Eliminou a Suíça, sendo que a Suíça jogou melhor o tempo inteiro também. Então a Inglaterra é muito parecido com o que fez a França chegar até a semifinal também. Não foi um futebol brilhante, mas foi um futebol efetivo. Foi levando até chegar a Inglaterra até a final, a França até a semifinal. E a disputa de terceiro lugar entre França e Holanda também vai ser muito boa, cara. Então chegou só seleções grandes nessa reta final. Enfim, foi esse o vídeo, valeu e falou.